Quinta-feira significa um novo episódio do Ponto Final. Parágrafo. Ponto final. Parágrafo. Bem, malta, como é que vocês estão? Eu tenho tanta coisa a passar-me pela cabeça, tanta coisa para contar, tanta coisa da qual posso falar que eu nem sei bem por onde começar. Então, o que é que eu trago aqui hoje? Bem, hoje decidi que vou aqui falar de uma história que me aconteceu na semana passada, porque acho que é um excelente exemplo de como as palavras realmente impactam. Então, eu fui de férias até à Polónia, era uma viagem que sempre quis fazer, porque eu leio imenso sobre Auschwitz, gosto imenso de ver histórias sobre Auschwitz, então eu sempre quis visitar e quis conjugar essa viagem com o ir à neve e celebrar na neve o meu aniversário. O que é que aconteceu? Isto foi uma viagem muito agridoce, porque apesar de eu ter ido conhecer um sítio que sempre quis conhecer e ser o sítio que é e custa ser duro, não amei a Polónia, não amei a simpatia ou falta dela das pessoas que se foram cruzando connosco, que nos foram atendendo. Não amei e ok, isso deu de barato, a viagem até estava a ser fixe. Tipo, ok, menos simpatia aqui e acolá, mas ok, nada tipo grave. Até que no dia em que nós estávamos para vir embora, no momento de embarque, fomos expulsos do avião. É verdade. Então, eu tenho tanta coisa a dizer sobre isto que eu nem sei bem por onde começar. Então, a companhia aérea, uma daquelas companhias low cost, cor azul, não vale a pena dizer o nome, não vale a pena dizer nada. E o que é que aconteceu? Bem, nós fomos para a zona de embarque, eu mostrei o meu boarding pass, tudo ok, passei, até que alguém começa a chamar-me e basicamente era uma assistente do embarque, eu não sei como é o nome técnico da profissão delas, mas chamou-me para confirmar se as medidas da mala se cumpriam os requisitos deles ou não. O que é que acontece? As medidas não cumpriam, tipo, para ir por 1 centímetro inicialmente. Ok, eu pego na mala, eu reduzo, eu separo coisas para a minha mochilinha e volto a medir e para ir por 1 milímetro, e não estou a exagerar, não estou nada, a mala não dá. Variáveis. A minha mala é uma mala maleável, ok? É daquelas que se tu carregares ela vai abaixo, por isso por 1 milímetro elas estendia para fora e não devia te estender. Para lá viajámos exatamente com a mesma companhia aérea e correu tudo bem, tinha as medidas certas, estava tudo ok. Para cá é que era um problema, mas connosco e com mais não sei quantas pessoas que iam naquele voo. Então, nós, ok, qual é que é a solução? Tipo, eu virei-me para o meu namorado e disse, ok, a mala vai para o porão, está tudo bem, também não temos aqui nada assim de valor, temos tudo nas nossas mochilas, a mala vai para o porão. Ok, a mala vai para o porão, mas tem que pagar uma taxa. Então, nós tínhamos pago o prioritário, ok, o prioritário de cabine, para levar 2 malas lá em cima e tínhamos que pagar uma taxa para a mala e para o porão. Então, ponto número 1, ok, nós pagamos a taxa, mas queremos o refund do prioritário porque não estamos a levar 2 malas lá em cima. Ponto número 2, estávamos a pedir 90 euros por cada mala que fosse para o porão, ou seja, a minha 90, mais 90 da do meu namorado. Ficava quase mais caro do que os bilhetes. E no site oficial deles existia lá um valor que não chegava a 25 euros por mala. Então, o que é que nós explicámos? Nós explicámos que não concordávamos com o valor, estávamos a tentar perceber porque é que aquele valor nos estava a ser cobrado se no site oficial da companhia aérea tinha um valor bastante
inferior. Uma coisa é pagarmos 50€ pelas 2 malas, outra coisa é pagarmos 180€. Acontece que as senhoras não foram nada simpáticas, nada acessíveis, não tentaram de forma nenhuma ajudar, resolver, e nós a dizer que não iríamos pagar aquele valor. Nisto, há outro casal português que estava lá ao pé a passar pela mesma situação. E eles a dizer, a nossa mala compra as medidas, nós inclusive comprámos exatamente uma mala com os vossos requisitos. Não faz sentido nenhum, estamos a pagar novamente por esta mala, e se pagamos queremos o refund e queremos pagar a taxa que está no site. Acontece que não é hospedeiro, eu sei, também já não se diz hospedeiro, diz assistentes de bordo, mas aqui também não é uma assistente de bordo, é aquelas que estão a fazer o embarque, decidiu expulsar esse casal do voo. E eu e o Gui, o meu namorado, ficámos do tipo, ok, nós já só queremos pagar, nós já só queremos ir para Portugal, já só queremos sair daqui, e resolvemos esta situação depois no site oficial da Ryanair, uma recomendaçãozinha. E nisto eu, em inglês, preciso de pensar, preciso ter calma, e com esta situação toda super nervosa, super estressada, eu escrevo no Google Trator aquilo que tinha a dizer e peço à senhora, por favor, em inglês, se podia ler aquilo que eu estava a tentar dizer. E ela não só me empurrou o telemóvel para o lado, como ignora. Outras pessoas que estavam lá disseram-me, olha, mas diz-me o que é que tu queres dizer, e eu digo que eu falo super bem inglês, e eu, ok, está aqui no trator, é isto. E a pessoa tentou falar e nada, não resolveu nada. Outras pessoas a tentarem ajudar-nos. Se alguma vez ouvirem este podcast, obrigadão por isso, por terem tentado ajudar. E eles não queriam ouvir, não queriam saber. E eu virei depois para outra senhora e perguntei em inglês se ela falava português, porque eu me expressava muito melhor em português. E ela diz que não, eu não falo português, estamos na Polónia, tu é que tens de saber falar polaco. Eu falo italiano, por exemplo, tu sabes? E começa-me a falar em italiano. Super arrogante, zero empática, zero a tentar resolver o que é que quer que fosse. E nisto começam a dizer que vão chamar os seguranças para nos retirar dali, que nós já estamos fora da vista dos passageiros, que não vamos embarcar, que se não pagamos não embarcamos. E eu, inclusive se alguém for ver as minhas filmagens no aeroporto, vai ver isto. Eu só começo a dizer que quero pagar, tipo, por favor, porque é que não me está a ajudar? Eu só quero pagar, diga-nos quanto é que é, nós queremos pagar. E ela, ok, tipo, vira-se para o meu namorado e diz, pede o boarding pass. E o meu namorado pensou, tipo, ok, ela está a pedir o boarding pass para pagar-nos. Pede o boarding pass e expulsa-nos também a nós do avião. Isso mesmo, chama os seguranças e os 4, aquele casal que já tinha sido expulso inicialmente, mais eu e o meu namorado, somos retirados da zona do embarque, somos excluídos da vista de passageiros. Foi uma situação super desagradável, ainda tentámos ir ao balcão da companhia aérea e resolver e não deu em nada, também não nos ajudaram nada, o balcão depois entretanto também já fechava porque já era tarde. Ficámos a zero, sem soluções, sem hipóteses de regresso. Os voos para regressarmos só voltavam a existir voos para o Porto para aí uns 5 dias depois. Todos os voos a aumentarem de preço, a esgotarem, não tínhamos qualquer tipo de solução. Ficámos num aeroporto fechado, sem comida, sem bebida, sem local onde dormir, sem nada. Não percebemos bem até hoje porque é que fomos retirados da vista de passageiros. Se inicialmente o que nós pedimos foi os nossos direitos, o pagar a taxa que estava no site, e depois a da altura nós já estávamos por tudo e já só queríamos pagar, e a senhora não nos quis ouvir, empurrou-me o telemóvel, ainda foram arrogantes. Então ficámos completamente sem soluções. Depois lá conseguimos arranjar um voo de regresso para Portugal, para Lisboa, e lá regressámos. E porquê é que eu trago aqui esta história? Porque de facto as palavras têm mesmo muito impacto. E acho que aquilo que mais me deixou chateada nesta situação toda foi a forma como elas lidaram connosco, a forma como elas nos falaram ou não falaram, porque às vezes foi só simplesmente um gesto de empurrar o telemóvel, a arrogância nas palavras, no tom de voz, e nós temos aquela coisa de o escrever em frente a um ecrã, por mensagens, o que seja. Às vezes pode ser difícil passarmos exatamente um tom que nós queremos passar, mas ao vivo esse tom é muito mais fácil de construir, é muito mais fácil de passar exatamente o tom que nós queremos passar.
E se a escrever poderá haver esta dificuldade, poderá ser um desafio muito maior e precisamos ter ainda mais cuidado com as palavras. Ao vivo esta dificuldade não existe. E eram 3, uma que esteve mais em silêncio, as outras 2 foram as mais arrogantes. E, por exemplo, esta questão de estar na Polónia, tens que saber falar polaco, eu falo italiano. É assim, amiga, eu não te estava a insultar por não saberes falar português. Eu só te questionei se sabias falar português porque me expresso muito melhor nessa língua. Mas em momento nenhum questionei a senhora. Acredito que ela saiba várias línguas, sabe muito mais que eu. E está tudo bem em relação a isso. Eu fiz apenas uma questão. E lá está, estou super segura em relação a isto, porque se a companhia aérea conseguir ter acesso às filmagens do aeroporto, vai ver isto, vai ouvir isto. E foi totalmente desagradável a forma como lidaram connosco, a forma como ridicularizaram a situação, como gozaram com a nossa cara, como houve aqui um bocado até de abuso de poder, a questão do nós temos a capacidade de chamar seguranças e de os expulsar do voo e vocês ficam cá. Então isto tudo, principalmente a forma como elas nos trataram, as palavras que elas usaram, isto tudo fez-nos querer sair de lá o mais rápido possível e ficámos com muito mais experiência em relação àquele país, àquelas pessoas, e tenho vindo a pensar várias vezes sobre isto, que é, a situação podia ter sido tão diferente, nós até podíamos acabar expulsos na mesma, mas a forma de falar, a forma de interagir connosco, eu várias vezes pensei e se fosse a tua filha, a tua sobrinha, a tua afilhada, uma grande amiga tua, como é que te sentirias se ela fosse tratada da forma como tu nos trataste a nós? Então eu acho que às vezes nós não temos noção deste impacto, ou temos e simplesmente ignoramos, mas de facto podemos usar as palavras de forma tão mais gentil, de forma tão mais amável, simpática, empática. Porque é que muitas das vezes escolhemos usar as palavras desta forma, não é? E principalmente na questão do atendimento ao público, eu acho que quem está no atendimento ao público é quase obrigatório saber comunicar, saber como lidar com o outro, ter este lado de empatia, este lado mais humano. Isto é obrigatório no atendimento ao público. E isto não quer dizer que o cliente tenha sempre razão, ok? O cliente não tem sempre razão. Eu não concordo com essa teoria do cliente ter que ter sempre razão. Mas nós temos que fazer, quando estamos no atendimento ao público, nós temos que fazer tudo e mais alguma coisa para defender a nossa marca, o nosso negócio, e isso implica tratar os nossos clientes com respeito. Porque eu costumo dizer que, por exemplo, numa marca, se uma marca ou uma empresa me falha com um determinado serviço, a forma como vão lidar comigo a resolver esse serviço fará toda a diferença para eu voltar a comprar ou não na marca. E aqui a experiência foi tão desagradável. Eu não digo que nunca mais vá viajar com eles, nunca mais vá a comprar bilhetes através desta companhia aérea, mas a experiência foi tão desagradável que agora está marcada de tal forma que só me apetece chamar 500 nomes. Enquanto eu me lembrar disto, não vou comprar outro bilhete com eles. E tudo porque a forma como eles agiram foi totalmente desagradável. As palavras que eles usaram não foram boas. E isto aliado ao facto de já ser super tarde, o voo já estava atrasado e estava, já havia essa variável, depois ainda sermos expulsos, ser super tarde, ficámos sem soluções, estávamos a tentar comprar bilhetes e os bilhetes duplicarem de preço. Então, por acaso, nós tínhamos dinheiro para conseguir comprar 2 novos bilhetes assim de emergência, que ainda foram valores bastante altos, como devem imaginar, aqui uns bilhetes à última da hora, obviamente que o preço vai encarecer, mas e se não tivéssemos, como é que era, quais é que eram as soluções, como é que se resolveria a situação? Por uma coisa que nós não fomos mal educados, nós desrespeitámos as senhoras por muito que elas merecessem, ficámos sem soluções, parados, e como é que seria se não tivéssemos soluções para sair de lá? Eu não sei como é que aquelas senhoras terminaram o seu turno, se foram para casa de consciência tranquila ou não, se em algum momento para elas acharam que se calhar não agiram bem, não faço a mínima ideia. É uma questão delas, é um problema delas, cada um vive com a sua consciência, mas de facto quis mesmo trazer aqui esta história, não como um queixume, como uma reclamação, mas para percebermos que às vezes as palavras podem ter muito mais impacto do que aquilo que nós imaginamos.
principalmente a arrogância por trás das palavras, poderá realmente fazer aqui a diferença. A situação podia ter terminado de uma forma completamente diferente. A senhora não nos quis ouvir, a senhora discriminou-nos por não sabermos falar polaco, a senhora não nos permitiu pagar as malas e retirou-nos de um avião. Depois o mesmo aconteceu com os seguranças, também ridicularizaram a situação, ainda gozaram a responder em inglês, que não sabiam falar inglês e tinham uma pronúncia excelente de inglês. Pronto, estavam a perceber tudo o que nós dizíamos. Foi uma situação realmente bastante desagradável e acho que não faz sentido nenhum. E acho que bate um bocadinho com uma frase que eu li em Auschwitz, que é o ódio, a raiva, o que seja, nunca é certo. Nunca é certo e o amor é aquilo que está sempre certo. E às vezes o amor não tem que ser aquela paixão, às vezes o facto de ser gentil já é amor. Já diz mais sobre ti do que sobre o outro. A forma como tu tratas o outro diz muito mais sobre ti. E eu ouvi sentir claramente duas pessoas super frustradas com o trabalho delas, com aquilo que estavam a fazer. Vários passageiros estavam chateados porque vários passageiros aconteceu a mesma coisa das malas. Várias pessoas a dar pontapés às malas, várias situações destas, e de facto isto diz muito mais sobre elas, a forma como nos trataram, do que sobre nós. Estamos todos com consciência tranquila porque nós desrespeitámos, quisemos pagar as malas e acho que foi uma situação totalmente desagradável. Tirando isso, Polónia foi muito bom e muito mal ao mesmo tempo, não é? Auschwitz foi uma experiência do caraças. Eu sei que é uma realidade dura e preferia 1000 vezes que aquilo não existisse, que não tivesse ido visitar aquele espaço. Era sinal que nunca tinha acontecido. Mas acontecendo, foi incrível o facto de eu poder chegar lá e visualizar todas as palavras que li, todas as histórias que li sobre o tema. Hoje em dia, agora quando for ler um livro sobre os campos de concentração, sobre histórias que se passaram lá, vou conseguir imaginar exatamente onde é que aconteceu, como é que era o dia-a-dia daquelas pessoas. E eu sou a malta que diz porque é que não deiteu isso abaixo, não faz sentido nenhum. Para mim faz, que Auschwitz existiu, não é um mito, e aquilo é a prova como existiu, e ganhámos consciência de, lá está, da falta de humanização que às vezes há, e eu sei que peguei só num exemplo de palavras e que é só um exemplo muito simples, mas esta falta de humanização começa exatamente pelas coisinhas mais simples e é muito fácil de escalar, e Auschwitz é um exemplo disso, infelizmente. Mas foi muito bom visitar aquele espaço, no sentido de sempre quis conhecer, sempre quis perceber como é que aquilo foi feito, como é que aquilo estava construído, sempre quis associar determinada imagem que eu tinha na cabeça à realidade, sempre quis ter aqui algo real. Foi muito bom nesse sentido. Também gostei muito de visitar a neve. Acho que é sempre fixe fugirmos na rotina. Eu aqui estou muito habituada a ver o mar, a ver essa vibe de praia, e acho que é giro experimentarmos sempre outras coisas diferentes, vemos outras coisas diferentes. Foi muito boa a viagem nesse sentido. Enquanto eu estava em viagem, lancei a minha lista de espera para a minha Academia de Copywriting, Escrita Criativa e Storytelling. Tem sido incrível estes dias, o apoio todo que tenho recebido, o interesse todo que têm manifestado, o feedback que tenho recebido tem sido muito bom. Obrigada por estarem desse lado. Também tem sido muito bom perceber que há malta assídua aqui no podcast. Obrigada por isso. Obrigada por estarem a dar esse apoio todo, por me ouvirem. Obrigada por partilharem as vossas histórias. Gosto sempre de ler ou de ouvir quando partilham alguma história comigo que surge através de um episódio do podcast. Partilhem sempre comigo essas coisinhas, tudo aquilo que queiram dizer, estou completamente à vontade. Gosto bastante dessas partilhas. E assim sinto que não estou tão sozinha a falar aqui para um microfone e para uma câmara. Obrigada por isso, obrigada por estarem desse lado. Estou com lives esta semana no YouTube. Hoje ainda vais a tempo, só vês este podcast hoje, quinta-feira, ainda antes das 9, ainda vais a tempo de ver a live de hoje e da manhã. É sempre às 9 horas da noite. Vai ser só até amanhã, sexta-feira, dia 21. Por favor, vem ver. Acho que faz, por favor. Parece que estou aqui desesperada. Não.
Vem ver se precisas do copy, se precisas melhorar a tua escrita, se precisas de dicas nesta área, vem ver, acho que é super interessante. Se perdeste as outras lives, podes ver no YouTube, elas estão disponíveis. Esqueci-me de desligar o som do computador, desculpem. Elas estão disponíveis, as outras lives no YouTube, e aqui trabalham-se com realidade. Esqueci-me de desligar o som do computador, desliga aqui à vossa frente e tá, pronto. Obrigada por terem estado a ouvir esta história um bocadinho assim, se calhar mais deprimente, triste, se calhar não vim aqui com aquela energia do soltar a franga, mas acho que estas coisas têm que ser partilhadas, porque realmente o que mais me chateia na situação toda é mesmo o impacto das palavras delas, a forma como foram ditas, e quando alguém me diz que nada, mas eu a escrever, às vezes as pessoas parece que acham que eu estou chateada, mas eu não estou, eu não sei como escrever de outra forma. E isto é super válido. A escrever é muito mais difícil de conseguires mostrar a sensação que realmente estás a sentir, o tom, tudo, o sentimento que queres passar. Isto é muito mais difícil de fazer. Mas a falar é tão fácil. E às vezes basta pôr um sorriso que não seja falso, como este exemplo do eu sei falar italiano e começar a falar comigo italiano. Obviamente que eu depois, quando saí de lá, mandei um insulto bem alto em português, quando fui expulsa, depois de ser expulsa e depois da situação já estar, já não haver volta a dar. Mas, obviamente que os sorrisos podem ajudar, obviamente que a forma como expomos as coisas podem ajudar, e eu chegar ao ponto de estar a implorar por tudo que queria pagar, e porque é que ela não me ouvia, porque é que ela não me ajudava, porque é que ela me estava a ignorar, e ela simplesmente não quis saber. Então, olhem, obrigada por terem ouvido essa história. Não me vou alongar aqui mais, porque disse tudo o que tinha a dizer hoje. Se tens interesse em copy, em palavras, em escrever melhor, o que seja, vai ver a Academia de Copywriting, Escrita Criativa e Storytelling, que tenho a certeza que poderá ser aqui uma excelente academia para ti e para a tua aprendizagem. É isto, não tenho muito mais a acrescentar. Até à próxima quinta-feira, um beijo e um queijo. Tchau!